Hoje a gente vai mergulhar numa análise que vem de um sermão e que toca num ponto bem intrigante sobre a fé nos dias de hoje. Sabe aquela pergunta? Se o número de pessoas religiosas parece estar aumentando, por que é que os problemas da sociedade no geral não parecem diminuir junto? Vamos entender os pontos-chave desse raciocínio. E tudo começa com essa frase aqui, que parece saída de um filme, né? Você será minha esposa de mentirinha. Ela vem de uma história contada no sermão sobre um homem que quer um casamento de fachada, sabe? Só para manter as aparências. Uma relação sem nenhum compromisso de verdade. Guarda bem essa ideia porque ela é a chave para tudo que a gente vai ver. E aí que tá a grande virada. O que um casamento de mentira tem a ver com fé? Bom, o sermão usa essa analogia para fazer uma pergunta direta. Será que muita gente hoje não vive uma espécie de casamento de mentirinha com a própria fé? Quer dizer, usa o rótulo, segue alguns costumes, mas... E a transformação real e o compromisso? Parece que isso fica de lado. Isso nos joga direto na primeira parte da nossa análise, aquilo que o sermão chama de o paradoxo cristão. Aqui o problema é colocado na mesa, sem rodeios. A lógica deveria ser simples. Se mais pessoas se declaram cristãs e seguem princípios de amor e paz, a sociedade deveria melhorar, certo? Mas quando a gente olha os números de violência, divórcio, depressão, eles continuam subindo. O que explica essa conta que não fecha? E esse gráfico aqui mostra o conflito de um jeito bem visual. De um lado, a barra do crescimento da fé subindo. Do outro, a barra dos problemas sociais subindo junto. Pela lógica do sermão, uma deveria anular a outra. Uma sobe, a outra desce. Mas na prática, o que se vê são duas linhas paralelas que não deveriam estar indo na mesma direção. E para a coisa ficar ainda mais concreta, o sermão traz um dado que, olha, é de cair o queixo. 41% dos evangélicos estariam usando sites de apostas. Esse é um exemplo muito claro dessa desconexão entre o discurso e a prática, entre o que se diz ser e o que se faz no dia a dia. Então, qual é o nome que o sermão dá para esse fenômeno? É isso que nos leva para a próxima parte, que vai explorar justamente o conceito de religião sem transformação. A palavra-chave aqui é essa: cristão nominal. Não se trata de alguém que não acredita, mas de alguém para quem a fé é mais um rótulo cultural, uma tradição de família, um hábito. É uma fé que não mexe nas estruturas, sabe? Não transforma o caráter, não guia as escolhas. É como ter o título, mas sem a vivência real. E para criar um contraste forte com essa ideia, o sermão usa uma analogia bem poderosa. Um encontro genuíno com a fé deveria ser como uma mordida de tubarão. É algo tão intenso, tão marcante, que é impossível esquecer. Cria um antes e um depois muito claros na vida de alguém. E aí fica a pergunta no ar. Se não existe essa marca, será que o tal encontro realmente aconteceu? Ok, mas como é que se identifica essa tal fé nominal na prática? O sermão vai além e detalha vários sinais bem característicos. Vamos dar uma olhada nos principais. O primeiro sinal é a diferença entre ser um fã e ser um discípulo. Pensa num time de futebol. O fã admira, veste a camisa, comemora a vitória, mas a vida dele não muda por causa do time. Já o discípulo, no contexto da fé, é aquele que treina junto, que se compromete, cuja vida é moldada por aquilo. O sermão argumenta que o cristão nominal age muito mais como um fã. O segundo sinal tem a ver com a motivação. A preocupação principal é com a imagem, com o que os outros vão pensar, ou a preocupação é com a verdade interior, com a integridade da própria convicção, mesmo quando ninguém está olhando? Quando o foco é muito mais na aparência do que na essência, isso é apontado como uma marca forte da nominalidade. E o terceiro sinal, a fé é vista como uma busca por benefícios ou como a decisão de assumir um compromisso. O sermão diz que a fé nominal trata Deus quase como uma máquina de bênçãos, que está ali para resolver problemas e entregar recompensas. Uma fé que o sermão chama de real, por outro lado, entende que existe um chamado ao serviço, à responsabilidade e até ao sacrifício. E tem mais, o sermão ainda lista outros pontos. Por exemplo, uma fé que fica só no campo das ideias, mas nunca vira ação. Ir à igreja por costume, não por uma convicção real. Uma certa resistência a ser corrigido ou a admitir erros. E, por fim, ver Jesus mais como uma figura histórica ou cultural do que uma autoridade real na própria vida. Tá, mas e daí? Quais são as consequências disso tudo no final das contas? De acordo com essa análise, o resultado de uma cultura de fé nominal pode ser bem mais sério do que parece. E o ponto aqui é o impacto nos outros. Quando quem está de fora olha para alguém que se diz cristão, mas vê um comportamento que contradiz tudo que essa fé prega, o resultado não é só uma decepção. Isso pode levar a pessoa a rejeitar a fé por completo, por considerá-la hipócrita ou simplesmente ineficaz. E essa linha do tempo aqui ilustra como isso pode acontecer numa escala muito maior, na sociedade inteira.
Tudo começa com a fé se tornando apenas nominal, de fachada. Isso, com o tempo, gera uma decepção em massa. E o resultado final, segundo o sermão, é o que se chama de sociedade pós-cristã, um lugar onde a fé se torna culturalmente irrelevante. A Europa, inclusive, é citada como um grande exemplo desse processo. E para pintar um quadro bem claro de onde essa trajetória pode levar, o sermão usa essa imagem chocante. Igrejas e catedrais históricas, que já foram o centro da vida de comunidades inteiras, hoje virando academias, bares, livrarias, é um símbolo muito poderoso dessa perda de relevância. Mas, diante desse cenário todo, o sermão não para no diagnóstico do problema. Ele também aponta um caminho para a solução, uma maneira de fazer a transição dessa fé nominal para uma fé que ele define como real. E a proposta é um caminho de 3 passos. Primeiro, uma reavaliação sincera da própria fé. É só cultura e tradição ou existe ali uma convicção genuína? Segundo, buscar ativamente uma experiência que vá além do hábito, algo que o sermão chama de renascimento, que realmente transforme a pessoa por dentro. E terceiro, deixar essa fé transparecer nas ações do dia a dia, tornando-a visível e prática. E para fechar toda essa análise, o sermão deixa no ar uma última pergunta, que é bem provocadora. Se o cristianismo fosse considerado um crime, haveria provas suficientes na vida de uma pessoa para condená-la? É uma reflexão final bem forte que resume perfeitamente todo esse dilema entre uma fé que é só de nome e uma fé que é, de fato, real.